Um morador de rua passa mal, entra em uma padaria para pedir socorro e acaba morrendo. Só que o estabelecimento simplesmente cobriu o corpo e continuou funcionando normalmente. A Branca Andrade está no local e tem todos os detalhes para nós nesse caso. Alô, Branca, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. O morador de rua entrou nessa padaria passando mal e aí o morador de rua acabou morrendo dentro do estabelecimento. Eles simplesmente cobriram o corpo e vida que segue. Que absurdo isso, Branca! Pois é, Marcão, bom dia. É um caso que simboliza muito bem o que normalmente as pessoas fazem, né? Vem um morador de rua, às vezes em necessidade, e seguem a sua vida adiante, ignorando que existe ali uma vida, né? Foi o que aconteceu. Na última sexta-feira, Carlos Eduardo, que é um morador de rua conhecido aqui do bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, foi procurar ajuda nessa padaria, pedir ajuda do SAMU. Ele sofria de tuberculose e não conseguiu. Essa ajuda acabou morrendo bem ali mesmo, dentro do estabelecimento. Isso aconteceu por volta das 6 horas da manhã, só que o corpo ficou ali até meio-dia e a padaria funcionando normalmente. Eu estou aqui com o Tarcísio Filho, que é jornaleiro de uma banca de jornal que fica bem em frente ao estabelecimento onde tudo aconteceu, e ele vai contar um pouquinho sobre como é que era o Carlos Eduardo, né? Ele era conhecido por todo mundo aqui? Eduardo, ele mais conhecido como Macaquinho, assim que todos nós chamávamos, ele era bem conhecido. Eu trabalhei aqui há mais ou menos 2 meses e esse pouco tempo foi o bastante para conhecer, saber que ele era uma pessoa realmente boa. E o que aconteceu aqui no estabelecimento foi uma coisa que todo mundo se revoltou, onde o respeito pelo próximo não existe, sabe? Na sexta-feira aqui era dia de feira e todo mundo da feira ficou revoltado com aquilo acontecendo. A panificadora aberta e as pessoas comendo ali a mais ou menos 2 metros do corpo e o corpo lá como se não existisse o corpo lá. Como é que era o Carlos Eduardo no dia a dia, Tarcísio? O Carlos Eduardo, ele era uma pessoa de respeito, ele era uma pessoa que sabia conversar, era um cara culto, era uma pessoa que ele não vivia pedindo, entendeu? E a última vez que ele foi pedir ajuda, infelizmente não teve. O SAMU demorou muito para chegar, o socorro, como é que foi? O SAMU foi acionado depois que ele já tinha caído, depois que ele já tinha morrido. Então, quando o SAMU chegou, ele já estava morto. E os funcionários da padaria, alguém procurou ajuda? Alguém ficou revoltado? Falou alguma coisa? Olha, pelo que eu vi daqui do estabelecimento, nada aconteceu. Tudo ficou normalmente, como se nada tivesse acontecido. A porta só baixou quando a polícia chegou? A porta baixou, uma das portas baixou quando a polícia chegou. E depois, quando o corpo, quando foi recolhido, pelo menos quando o próximo dele chegar, do veículo chegar, da Defesa Civil, aí sim que baixou todas as portas. Depois que retiraram o corpo, abriu, lavou o chão da panificadora e continuou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Marcão, segundo relatos aqui, as companhias do Carlos Eduardo, que faleceu, eram 2 vira-latas que inclusive foram adotados por uma moradora que tinha o hábito de alimentar o Carlos Eduardo todos os dias, dava para ele 2 refeições ao dia. Esse morador de rua era realmente bastante conhecido. Ele disse uma vez que o sonho dele era tomar um banho, ele estava há 4 anos sem tomar banho, e aí os moradores se juntaram, deram esse banho nele para que ele realizasse esse sonho dele. Então, assim, era uma pessoa muito querida no bairro, morava nas ruas por opção, ele tinha família, mas como era usuário de crack, apesar de não ser violento, ele não queria voltar para casa porque ele queria ter o direito de utilizar a droga, e em casa ele não poderia, em família ele não poderia. Acabou morrendo sem assistência, sem nenhum socorro, como se fosse realmente um indigente, como se não tivesse o valor que ele tem para os moradores que moram aqui em Ipanema. Marcão? Ô, Branca, você trouxe todas as informações e falou que eu gostaria também de falar. Então, assim, é muito triste porque eu acredito que nesse momento nós temos muitas pessoas em casa, nós temos muitos seres humanos nesse momento vendo o programa. É claro que a gente fica muito triste com o que aconteceu e principalmente naquelas imagens, assim, Valdir, que chegar aquelas imagens para mim, onde o corpo está lá, ao chão, coberto com um saco com plástico preto e as pessoas tomando um café normalmente. Você para mim fazendo um favor? Porque esse é o rapaz, esse é o morador de rua que acabou passando mal,
Aí ele entrou dentro dessa padaria, como a Branca acabou de falar muito bem. Olha só, deixa para mim essas imagens, por gentileza. Veja, meu povo brasileiro, o corpo está ali no chão. Olha só, coberto com um saco plástico preto. E aí nós temos lá na frente a mulher aqui no canto esquerdo, Branca, no celular. Nós temos o cara aqui de costas, de camiseta branca. Lá na frente, tudo normal. E o corpo do morador de rua aqui, estendido no chão. Uma verdadeira barbaridade, uma canalice muito grande por parte dos donos ali, por parte de quem estava no estabelecimento. Porque o mínimo que deveria ter era respeito com o morador de rua, com a vítima, com o rapaz que entrou passando mal nessa padaria e acabou morrendo. Eu faço uma pergunta agora, Branca, para todo o Brasil e até para você. Será que se fosse um parente de alguém da padaria, será que se fosse com algum funcionário da padaria, será que isso também ficaria desse mesmo jeito? É uma pergunta que eu faço. Será que se algum funcionário da padaria, ao sair para voltar para casa, será que o dono do estabelecimento, ao transitar por uma rua, calçada, uma avenida que seja, e passasse mal, e entrasse no estabelecimento e caísse morto, e as pessoas fizessem o mesmo com ele, será que a família iria gostar? Então eu só digo o seguinte: eu só faço com as pessoas o que eu gostaria que fizesse comigo. É muito triste, Altinho. Você, meu amigo, que trabalha comigo aqui há quase 4 anos, e a todas as pessoas que estão e me acompanham aqui no SBT, sabe da minha índole, sabe do meu caráter, sabe que eu sou fora das câmeras e na câmera e diante das câmeras. Eu não sou um personagem. O que eu sou aqui, gente, eu sou fora. Não sou ator, não tenho máscara. Eu fico revoltado mais fora do que talvez aqui. Eu fico indignado que poderia ter sido comigo. Porque a gente que anda nas ruas, a gente que transita pelas calçadas, a gente não sabe. Nós estamos aqui agora, a própria Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui 1 minuto, daqui 1 segundo, daqui 2 minutos, 10 minutos. Imagina se você, Júnior, vai passando por ali, passa mal, um problema no coração que seja, ou qualquer outra doença, qualquer outro mal. Você cai numa padaria ou cai num qualquer outro estabelecimento, a pessoa só joga um saco preto e vida que segue. O dinheiro mais importante do que a vida, que o mínimo que eles deveriam ter ali, Branca, era ter fechado o estabelecimento, Branca. Chamado a polícia, fechado o estabelecimento. É o mínimo, chama respeito. Porque o seu direito começa quando o meu termina e assim vice-versa. Eu estou muito triste com isso, não só eu, mas acredito que a população paulistana, a população carioca, o povo brasileiro como um todo, nesse momento estão bastante indignados. Você pode ir mandando as suas mensagens, pode ir compartilhando aí as suas opiniões, que é muito importante. Ô Branca, eu não sei se você tem essa informação, se não tiver não tem problema, mas nesse caso, a polícia pode intimar os donos da panificadora, os funcionários? Existe algum crime nesse caso, como eles continuaram trabalhando ali, o corpo ali naquela situação? Existe alguma coisa que possa pesar contra eles ou não? Olha, eu creio que não tenha dado tempo para que o SAMU tenha sido chamado, segundo os relatos que eu coletei aqui das testemunhas do que aconteceu. Então, não acho que se enquadraria em omissão de socorro, uma vez que o Carlos Eduardo, infelizmente, faleceu antes que qualquer pessoa pudesse acionar o socorro. Acredito que o fato da padaria ter continuado aberta seja apenas um descaso. Não creio que entre em alguma tipificação criminal, não, Marcão. Mas é lamentável. Eu não consigo sequer pensar em como as pessoas que estavam ali tomando café e mexendo no celular conseguiam continuar ali dentro, com o cadáver, né, deitado no chão, coberto por um saco de lixo preto. Ô, Branca, muito triste, viu, Branca? Muito triste mesmo. E eu faço das suas palavras as minhas, viu, minha querida? Mais uma vez é uma honra tê-la conosco aqui. Em qualquer momento eu volto com você. E parabéns ao SBT Rio de Janeiro por ter uma repórter tão competente como a Branca. 7h41.